Bom dia a todos. Gente, vamos abrir a palavra de Deus em Lucas. Lucas capítulo 10, versículo 25. Quem aqui, porventura, não conhece a parábola do bom samaritano? Tem alguém que nunca ouviu a parábola do bom samaritano? Todos, né? Ela é bem conhecida e eu vou falar da parábola do bom samaritano sem falar dela. Tá bom? Vamos fazer uma leitura primeiro? Eu quero que você crie uma expectativa no seu coração de que Deus quer falar alguma coisa no seu coração hoje. Algo de vida, algo de prática do dia a dia. Vamos ler, a partir do 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito lá na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu. Vamos ler junto, gente? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tá bom. Então Jesus lhe disse: respondestes corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o também, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Amém? Muito conhecida a história. Gente, é tão importante a gente conhecer as histórias da Bíblia, tão importante, de cada parábola, de cada acontecimento do Velho Testamento, de cada situação que ocorreu com Jesus, porque cada uma delas vai nos trazer um ensino da nossa vida espiritual, nossa vida prática e espiritual do dia a dia. Nenhuma atitude nossa no dia a dia é só secular. Tudo que nós fazemos tem o quê? Um efeito, ou uma cobertura, ou uma... Não só reflexo, mas é uma vivência no espiritual. Sabe, tudo que nós fazemos não é só físico, terreno, humano, material, mundano no bom sentido.
todas as coisas que nós fazemos é espiritual. Por exemplo, vir para a igreja é algo espiritual? Bem espiritual, né? Eu vou lá buscar Deus. Certo? Mas na hora que você recebe alguém na sua casa, é uma atitude espiritual? É. Na hora que você está no trânsito, será que o seu modo de dirigir fala sobre a sua atitude espiritual? Tem gente que não. Entra no carro, deixa Deus de fora e vamos lá. Aí transforma, Deus, fica aí um pouquinho. Então, a primeira coisa que eu quero deixar bem evidente é que tudo que nós fazemos, nós não conseguimos bloquear o espiritual da nossa vida. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, na hora que a gente entra no carro, a gente não fala para o nosso espírito assim, não. Ó, fica aqui em casa que vai só o corpo e a alma ali, depois a gente volta. O espírito não é aquela parte nossa que nos liga com Deus, que tem acesso ao próprio Deus, às coisas espirituais. Então a gente não consegue matar o nosso espírito. Pronto, dito isso, vamos entender um pouquinho essa história aqui agora. 25. Eis que certo homem, intérprete da lei. O que é um intérprete da lei, gente? Conhecedor, um estudioso, um teólogo. Se levantou com o intuito, com a intenção de pôr Jesus à prova. E disse-lhe. Aqui começa um dos perigos de quem conhece muita palavra de Deus. Sabe? Achar que é o tal. Achar que é mais entendido do que os outros. Achar que conhece mais a Deus do que os outros. E esse intérprete da lei, conhecedor da lei, falou, agora eu quero saber se Jesus conhece a lei de Jeová mesmo. Conhece as ordenanças, os ritos de Deus. E qual a pergunta que ele faz? Ele diz, mestre, já começa com um jeitinho de engano, né? Com as palavras doces para enganar. Se ele queria pôr Jesus à prova, ele ia chamar Jesus de mestre, ou seja, estava querendo provar que Jesus não sabia de nada, que Jesus era uma farsa, que Jesus era uma enganação. Aí ele começa como mestre. Gente, isso fala muito para nós. Quando a gente vai conversar com as pessoas, cuidado, não fala aquilo que não é. Agora mesmo eu fui ver a Letícia ali atrás. Aí eu acho a Letícia linda, linda mesmo, narizinho, aqueles retoques, aquela coisa. Aí eu falei, nossa, ela está linda. Aí falei para a Ju e para o Wesley, olha, mas de verdade mesmo, mas já era verdade, ela é linda. Então, às vezes a gente tenta elogiar as pessoas e não ser tão verdadeiro no nosso coração. Se não for no seu coração, não fale. Fica de boca fechada. Você não precisa ser, está me faltando uma palavra para essa característica. Hipócrita, falso, dissimulado, enganador, sei lá. Aquilo que é, aprenda a falar, aprenda a valorizar a identidade das pessoas. Agora, aquilo que não é, não tenta ser bonzinho na frente da pessoa, elogiando à toa, não. Mestre, o escriba da lei, o intérprete da lei, não achava Jesus o mestre. Mestre! Não. O elogio, quando ele é verdadeiro, abre portas.
E outra coisa, o elogio, quando não é verdadeiro, querendo ou não, lá no fundo do coração da outra pessoa, ela sabe. Sabe? Então, mas vamos lá. Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Gente, vocês acham que o intérprete da lei sabia ou não sabia, pelas normas, pelas regras da lei de Deus, o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna? Sabia. Então, foi uma pergunta o quê? Só para pegar Jesus em alguma falha. Só para tentar mostrar que Jesus não era quem Jesus dizia ser. Muito bem. O que é que Jesus faz? Devolve a pergunta. Vamos ler lá no 26. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Já que você é um especialista na lei, já que você é um estudioso da lei, como você interpreta? Jesus devolveu a pergunta capciosa. A isto ele respondeu. Ele quem, gente? O escriba. Gente, eu estou indo bem devagarzinho, porque eu quero que vocês entendam só esse começo, bem direitinho, para vocês verem que tinha algo de maligno ali. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus, depois que ele respondeu isso, Jesus fala para ele, fala o quê? Faze isto e viverás. Na mesma hora, Jesus respondeu que ele tinha respondido corretamente. Jesus sabia que a doutrina na cabeça dele estava certa. Ele respondeu corretamente. A resposta não estava errada daquele homem. Mas, o que Jesus destacou na resposta? Faze isto e viverás. Ou seja, faz isso e você vai ter a vida eterna. Faça isso, faça isso, faça isso. Mas fazer o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Aqui, nós cremos que ele falou diversificado, que a gente sabe que a alma é o que, gente? Vontade, emoções e mente, raciocínio. Então aqui, ele falou certo, mas o que ele falou? Ama seu Deus com todo o seu ser, com toda a tua vontade, com toda a tua garra, com todo o teu raciocínio. O que eu posso fazer para o reino de Deus crescer? O que eu posso fazer para agradar a Deus? E com todo o teu coração, com toda a sua emoção. Às vezes as pessoas hoje estão ficando envergonhadas de chorar na presença de Deus. E a gente não pode perder esse quebrantamento. Deixar o Senhor entrar no nosso coração, nos mostrar o seu juízo, a sua verdade e a sua justiça. E depois ele completou: e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Se aquele homem tivesse respondido errado, Jesus teria corrigido-o. E Jesus não fez. Mas Jesus destacou que o problema dele era não cumprir, não fazer aquilo que ele sabia. Na maioria das vezes, meus irmãos, Jesus foi atacado
na maioria das vezes, pelos fariseus, pelos saduceus. E Jesus nunca teve problema com a doutrina deles. Jesus tinha problema com o quê? Com a prática deles. Eles conheciam a coisa corretamente, eles conheciam a lei corretamente, mas não viviam. Quero fazer uma pergunta bem pessoal agora. Você acha que o grão tem uma doutrina sadia? Não precisa nem responder, senão você já está no lugar errado. Se eu não achasse que a nossa doutrina fosse sadia, é lógico que tem muitos erros, muitas coisas na igreja, mas a doutrina precisa ser sadia. A nossa doutrina precisa ser sadia. Vocês sabem de onde que começou o termo farisaísmo? Dos fariseus? Ah, você é um fariseu. Sabe o que é um fariseu? Aquele que fala e não faz. O hipócrita, o mentiroso, o enganador. O que fala uma coisa e vive outra. E Jesus, então fala, faz e viverá. Onde será que nós podemos estar errando nesse contexto? Vamos pensar aqui. Nossa doutrina, que todos falaram que é sadia, fala sobre amar as pessoas. Será que nós temos amado as pessoas corretamente? Aliás, vocês querem ver uma coisa? Quantos aqui acham que nós devemos amar a nossa família? Todo mundo. Quem acha que nós devemos amar os nossos amigos e o próximo? Quem acha que nós devemos amar quem nos persegue, quem fala mal de nós, os nossos inimigos? Agora pergunta, fica com a mão levantada, você faz isso? Entendeu onde é que é? A gente conhece, mas na hora de fazer, isso é farisaísmo, isso é hipocrisia, isso é falsidade. É aí que está o negócio. Vamos para um ponto? Perdão, temos ou não temos de perdoar o nosso irmão? Quantas vezes? 70 vezes 7 por dia. Mas falar é fácil, fazer às vezes é difícil. E eu concordo, é difícil. Mas nós fazemos por quê? Porque nós somos obedientes à palavra de Deus. E se você está com rancor de alguém, me desculpe, você está andando no caminho do farisaísmo. Não, apaga isso. Você está andando no caminho da hipocrisia, da falsidade. Às vezes a gente quer pôr um meladozinho no negócio, não, está andando no caminho do farisaísmo. Você é um falso. Por quê? Você acredita que tem que perdoar e não está perdoando. Todos estão entendendo? Desculpa estar pegando um pouquinho de pesado, mas às vezes é assim que a gente chega. A palavra de Deus fala que nós temos de orar em todo o tempo. E a gente crê nisso. A gente crê no poder da oração. E aí pergunto, todo mundo ora todos os dias? Todo mundo faz um devocional? Não quero nem saber se outras pessoas estão vendo, mas você vê a sua vida íntima com Deus. Ou você só ora quando as coisas apertam, e você fala, ô papai, me livra disso, ô papai.
Você tem lido a Bíblia todos os dias? Gente, é coisa... Olha, isso quase toda celebração, alguém traz esses temas do que a gente crê e do que a gente faz. Qual é a justificativa que você pode me dar para crer e não fazer? Alguém podia me ajudar? Me dar uma justificativa que você faz? Ninguém vai querer dar. O escriba tentou dar para Jesus uma explicação. O escriba queria se justificar. Olha que ele armou a armadilha e caiu nela. Vamos lá. Vamos no 28, só para a gente pegar o negócio andando de novo, né? Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se. Justificar de quê? Porque Jesus falou, faze isto. Na hora ele viu que ele não estava fazendo. Aí ele querendo se justificar. Por que que não amava a Deus com tanta intensidade e por que que não amava o seu próximo? Aí ele vem com a pergunta mais descabida do mundo para o intérprete da lei. Quem é o meu próximo? Bobinho, neófito, novinho na fé. Você não sabe quem que é seu próximo? Aí Jesus, com a paciência que é dele, Jesus começa a explicar. E aí ele conta essa história. A história que nós já sabemos, que eu não vou contar. Por isso que eu falei, nós vamos falar do bom samaritano, mas sem entrar no samaritano. Gente, vocês sabem o que é ortodoxia? Vamos falar um pouquinho de teologia, que é bom. Algumas vezes a gente aprendeu uns negocinhos. Ortodoxia. Alguém sabe? Orto é correto. Doxia, conhecimento. Então, conhecimento correto. E tem uma outra palavra, ortopraxia. É a prática correta. Então, quando você estiver lendo qualquer termo, qualquer texto falando de ortodoxia e ortopraxia, você já sabe, conhecimento correto e a prática correta. O que é ser um fariseu? É ter o conhecimento correto e a prática incorreta. O próprio Jesus fala dos fariseus para o povo: olha, faça o que eles falam, mas não procedam como eles procedem. Eles tinham o conhecimento correto, só que uma vida totalmente fora dos princípios da palavra de Deus. Então, ortodoxo, o que é uma pessoa ortodoxa? Que leva as coisas ao pé da letra, que risca o seu caminho conforme as coisas certinhas. Certinhas mesmo. Tem algumas pessoas aqui no nosso meio que têm um caráter bem ortodoxo. Eu acho só de falar assim, vocês já sabem quem são, assim, algumas pessoas. Aquilo que é, não tem mais ou menos. Pauta a vida nisso. Ah, o fulano é ortodoxo. Aí todo mundo acha, nossa, ele é tradicional, é? Ele é cabeça dura, é? Ele é radical? Não é nada disso. Quando fala igreja ortodoxa da Rússia, eles querem dizer que eles levam tudo ao pé da letra e conhecem corretamente toda a história de Deus, por exemplo. É isso que quer dizer. Ok. Vamos abrir lá em Lucas 6, 32.
Palavra de Deus, lá em Lucas 6, 32, vai nos mostrar, na realidade, o que aquele homem cria e talvez até o porquê que ele não vivia. 6,32 diz o seguinte: se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Verdade ou não, gente? Um bandido, um assassino não ama sua mãe, não ama os seus filhos, mas não ama mais ninguém. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Aqui entra numa outra doutrina, onde que se você faz o bem para alguém que você ama, para alguém também te fazer um bem, você já ganhou a sua recompensa aqui na terra. Quando você faz um bem para uma viúva, para um órfão, para um miserável, ele não tem como te pagar isso. Então, sua recompensa está no céu. Entenderam isso? Então, quer dizer que se eu fazer o bem só para os outros, eu só vou ganhar minha recompensa aqui na terra? Não, não é tão ao pé da letra assim, mas é uma didática para a gente aprender. Porque se eu faço o bem para o Pedro faz o bem para mim, até Jesus está perguntando, que recompensa que você vai ter? Você não está fazendo mais do que sua obrigação, ou mais do que seus interesses. Agora, se o Pedro é um miserável, e não tem como me retribuir a nada, eu faço bem para o Pedro, eu sei que eu não vou receber nada de volta, igual para uma viúva, para um órfão, vou receber espiritualmente do próprio Deus. Vamos continuar. E se emprestas àquele de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Se você vai receber o que você emprestou, você fez algum bem? Não, você vai receber de volta, uai. Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o seu galardão, e sereis filho do Altíssimo, pois ele é benigno até para os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Não é profundo isso, gente? Então, quando você fizer o bem para uma pessoa e a pessoa te pagar com mal, bem-aventurados sois. Bem-aventurados sois. Se você não ficar murmurando, jogando praga nele, com ódio dele, com mágoa, só vê a pessoa entorta a boca, entrega para o Senhor. Senhor, o Senhor sabe que eu fiz o bem para essa pessoa. Então, o problema dos fariseus não era tanto em saber o que era o certo, mas cumprir aquilo que era certo. Vamos ver uma outra passagem, só para a gente, eu só vou aprofundar mais um pouquinho, depois a gente vai para o nosso ponto crucial. Então, Mateus 12, 22. Vamos abrir lá, gente. Então lhe trouxeram endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulso os vossos filhos? Por isso,
eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito Santo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isto perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Só a blasfêmia contra o Espírito Santo, só blasfema contra o Espírito Santo quem está consciente. Por que Jesus falou tudo isso, jogou vários princípios aqui? Porque os fariseus sabiam que Jesus estava expulsando os demônios com o poder do Espírito Santo. Aí o que eles fizeram? Falaram, ele expulsa não pelo poder do Espírito Santo, ele expulsa pelo poder de Satanás, de Beelzebu, de demônio mesmo. A gente tem que ter cuidado com isso. Eu não ia falar hoje sobre isso, não, porque isso aqui é um tema para a gente compartilhar, conversar um pouco. Cuidado quando você ver, por exemplo, vamos começar na celebração, que é de igreja. Você vê uma igreja crescendo. Vamos dar nome aqui. Por exemplo, a Universal cresceu muito uns tempos atrás, né? Hoje é o Valdomiro e tal. Aí muita gente fala, lá a cura é de mentira. Lá eles estão fazendo isso para tomar dinheiro. Cuidado. Porque se no fundo do seu coração você souber, tiver convicção, for consciente que o Espírito Santo está fazendo, e por causa de inveja da outra igreja crescendo, do trabalho deles, está tendo muita gente, cuidado. Porque você está julgando você no fundo do seu coração sabe que é o Espírito Santo, você está falando que é o diabo. Isso não será perdoado. Estão entendendo? Vamos supor, o irmão está expulsando o demônio de uma outra pessoa. Você fala, aquele demônio era fraquinho, porque o irmão não tem tanta espiritualidade assim, não. Me dá outro exemplo aí, gente, só dessa competição, dessa inveja espiritual, e você diminuir a ação do Espírito Santo na vida da pessoa, do irmão, da igreja, para que você não fique muito humilhado, porque Deus, nessa área, não está fazendo na sua vida. Aí você, para desacreditar, para diminuir o trabalho ou o Espírito Santo na vida do irmão, desacredita o irmão, a igreja. Cuidado. Fica, caladinho nessas questões, a gente não sabe, uai. A gente não sabe. Pelos frutos conhecereis, não é? A árvore. Então, mas muitas vezes está tendo um fruto bom e a gente olha a árvore toda esquisita. Igual é a própria Universal, andar em cima de sal, fazer não sei o quê. Mas está bom, o que está acontecendo pelos frutos? Você não conhece, não é pela árvore, é pelo fruto. Você conhece a árvore, não é pelo aspecto da árvore, perdão, é pelo fruto. Pastor, mas tem coisa que a gente não engole. Então, não engula, mas fica caladinho. Deixa que a obra dos homens vai ser o quê? Provada. Não tem aquelas 6 provas das obras dos homens? Ouro, prata, bronze, não é isso? Então, palha, por aí vai. Nós temos de aprender a diminuir essa inveja religiosa e essa inveja espiritual dos outros. Por isso que tem a multiforme graça de Deus. Para uns, mestres, para outros, evangelistas, para outros, pastores, para outros. Entendeu? Nós precisamos aceitar aquilo que Deus está nos dando. Pastor, mas eu não aceito, eu quero mais. Você quer mais? Dobra o seu joelho,
Porque isso não é para quem quer ou para quem corre, é para quem Deus se aprouve a dar, a permitir. Então, dobra o seu joelho e pede a Deus. De repente, Ele só está esperando você aumentar a sua intimidade com Ele para te dar um dom de línguas, um dom de cura, um dom de profecia, para te dar um dom da palavra, um dom de evangelismo. Nós precisamos entender essas coisas. Mas isso é para outro assunto. Vamos voltar no nosso aqui. Então, falando de novo. O fariseu é aquele que tem a doutrina certa e a prática errada. Esse divórcio dessas duas coisas está errado. E ela só cumpre aquilo que está certo quando? Quando te interessa. Por exemplo, sabe que a gente tem que dar o dízimo e a oferta. Aí, quando você quer uma bênção na área espiritual, vai e começa a dizimar. Não sei que o Senhor vai me abençoar. E Deus abençoa mesmo sabendo que isso aí está sendo só uma moeda de troca, mas Deus honra a palavra dele, mesmo que a gente não honre a nossa. Aí a gente recebe a bênção, faz o quê? Para de ofertar e dizimar. Senhor, agora eu vou ser íntimo com o Senhor, porque meu filho está doente, sara meu filho, sara meu... E a gente pega essa empreita, ora, o menino é sarado, é curado. E aí você devagarzinho vai perdendo a intimidade com Deus, o interesse de orar as coisas. Deus sabe disso? Sabe, porque Ele conhece o profundo do nosso coração. Mas Ele nos abençoa mesmo assim? Abençoa. Deus nos dá corda, sabe a história da corda? Só dando corda, na hora que você dá corda, é na pescaria, né? Na hora que você acha que, agora estou livre, vem um fisgão. Deus faz desse jeito, uma hora vai vir a fisgada sobre a nossa vida, hora de acertar as contas com Ele. Agora vamos lá, vamos agora para o que interessa, vamos começar a segunda fase da palavra. Desculpa, gente, essa parte um pouco cansativa, mas eu precisava passar por ela. Vamos abrir lá em Mateus 5:20. Vamos entender algumas coisas aqui agora. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Ou seja, se a sua justiça não exceder aquela de conhecer as coisas corretamente e não viver, se não for melhor do que isso, você não vai herdar o reino dos céus. Ou seja, eu tenho de conhecer corretamente e praticar corretamente. Nossa justiça tem que exceder a isso. Então vamos voltar lá. Lá na parábola do bom samaritano. Então estava lá o sacerdote. O sacerdote tinha um judeu, sacerdote judeu, tinha um bom conhecimento da palavra de Deus, conhecia a palavra de Deus corretamente, sim ou não? Sim, viu lá o caído, passou ao largo. Aí veio o levita, lá o cantor, né? Cadê os cantores aí, né? Os obreiros. Viu lá o homem caído, o que é que ele fez? Passou ao largo. E depois veio o samaritano. O samaritano tinha uma boa doutrina bíblica? Não. Eles não conheciam verdadeiramente a doutrina bíblica. Porque a doutrina bíblica pertencia a quem? Aos judeus. E os samaritanos, então, eles não tinham esse conhecimento claro. Lembra? Chegará a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores me adorarão em quê? Em espírito e em verdade. A verdade dos judeus e o espírito de quem? Dos samaritanos, que criam em Deus com alegria e faziam festa, mas não tinha doutrina pura, correta. Já os judeus tinham doutrina pura, correta, e chegava lá para adorar a Deus, estava que jeito? Aquela coisa ritualística, aquela coisa mais depressiva.
Então, vamos concluir aqui. Não pela parábola do bom samaritano. Vamos ver se a conclusão está certa ou está errada. Pela parábola do bom samaritano, nós não precisamos ter uma doutrina correta. Nós precisamos fazer o que é certo. É isso que a parábola do bom samaritano quer nos ensinar? Não, não é isso. Muita gente conclui isso. Então quer dizer que não adianta ser sacerdote, levita, eu só tenho que fazer a coisa certa? Não! Vamos transformar para o dia de hoje. Quantas vezes a gente vê um pastor fazendo errado, um grande músico conhecido aqui no Brasil fazendo coisas erradas, e vamos colocar aí um espírita fazendo uma coisa certa, onde os evangélicos deviam estar fazendo e não faz. Quer dizer que o espírita vai para o céu e os outros vão ficar para o inferno? Não, não é isso que a parábola do bom samaritano quer dizer. Ele quer dizer o quê? Ali são duas coisas que Jesus está tentando falar. Primeira, qual foi a pergunta do homem? Quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? Não importa, é quem estiver próximo de você, mesmo que você não conheça. O seu próximo é o seu próximo. O seu próximo não pode ser o distante. Não é óbvio, gente? A gente é que complica as coisas. Eu quero fazer... o Senhor está tocando o meu coração eu estou sofrendo pelas pessoas lá da Coreia do Norte. Isso pode acontecer? Pode. Mas isso é 1 em 1 milhão. E a gente, quando fala sobre missões, começa a viajar na maionese. Pensando Coreia do Norte, China, não sei o quê, muçulmano. E tanta gente do nosso lado sofrendo. E a gente não dá atenção. Muitas vezes, um cunhado, um sogro, um genro, um filho. E a gente não está nem aí. Mas a gente quer evangelizar lá os coreanos do norte. Não é por aí, gente. Tem gente que vai ter um chamado para isso. O Senhor falou que eu tenho que ir lá na Tailândia. Mas para o Senhor chamar você ir lá para a Tailândia, sabe o que você tem que estar fazendo agora? O quê? Evangelizando os que estão perto. Se fores fiéis no pouco, sobre o muito o quê? Mas vamos pegar pelo lado do financeiro. A maioria do Brasil aqui, estamos passando aqui por uma época de pouco, né? Você tem sido fiel? Não, tenho orado bastante. Senhor, me ajuda. Senhor, abre as portas. Senhor, me dá dinheiro. Tem que fazer isso? Tem. Mas você tem mantido fiel na questão financeira com Deus? Como assim? Continuando a ser generoso, continuando a ofertar, a dizimar. O que acontece quando a pessoa fica apertado financeiramente? Primeira coisa que corta é as coisas supérfluas. É o dízimo. Isso é na cabeça das pessoas. Que é a coisa essencial. Primeira coisa, estou apertado, corta o dízimo. Corta as ofertas. Se fores fiéis no pouco, sobre o muito te colocarei. Talvez essa dureza financeira que nós estamos passando, talvez é para Deus provar se a gente pode ser fiel ou não. Se a gente continua ajudando o irmão, se a gente continua sendo generoso, se a gente continua dizimando, ofertando. Muita gente vem nos procurar, pastor, estou devendo demais, eu posso ficar sem dar o dízimo? Pode, a conduta é sua, é seu coração. Só que nós vamos, a partir de agora, começar a orientar um pouco diferente. Meu irmão, seja fiel no seu pouco, que sobre o muito o Senhor vai te colocar. Porque se nós, como pessoas
que se dizem mais maduras na fé, não orientar desse jeito, a pessoa nunca vai passar por essa prova, por esse teste de ser fiel no pouco. Estão entendendo? Amém? Amém? Mesmo? Então, se você for fiel no pouco, o que acontece? O Senhor vai nos colocar muita coisa. Beleza. Vamos lá agora. Da onde é que eu entrei nessa história? Ah, Senhor, tá bom. Eu parecia um pastor amigo meu que ele sai desse jeito toda hora e para e fala assim, onde é que eu estava, hein, gente? Mas tá bom. Ah, sim, eu estava falando dos espíritas e tal. Gente, nós precisamos entender que mesmo que a nossa vida é corrida, nós temos de cumprir aquilo que precisamos cumprir para o Senhor. Então, a prática, ela tem que ser o quê? Baseada naquilo que a gente acredita. Se eu acredito que couve-flor faz bem para a saúde, eu tenho que fazer o quê? Comprar couve-flor e comer couve-flor. Não adianta eu estar falando que couve-flor faz bem para a saúde e não comer. Eu vou estar sendo o quê? Falso comigo mesmo. Então, gente, não basta ter uma doutrina certa. Nós precisamos praticar. Faze isso e viverás. E olha, gente, tem muito descrente hoje em dia, pessoas que não acreditam em Deus, que faz coisas mais certas do que os crentes. Então, se o crente errou, o Senhor passou ao largo e não cuidou do bom samaritano, Deus vai fazer o quê? Tratar com o sacerdote e com o levita. Não significa que a pessoa sem Deus vai, só porque fez uma atitude boa, vai para o céu. Por quê? Porque ele não tem a doutrina certa, mas tem uma prática certa. Mas no coração dele, ele não tem o conhecimento verdadeiro de Deus. Não quer dizer que só a prática certa resolva. O que tem que ser feito? A ortodoxia correta e a ortopraxia correta. Amém? Porque senão nós vamos fazer só o quê? Só as boas obras e pronto. Não. Nós que, desculpa a prepotência, mas é uma verdade. Nós que somos do Senhor Jesus, nós não deveríamos errar, mas nós erramos. E quando nós erramos, o Senhor nos corrige para consertarmos o quê? A nossa prática que foi errada. Então, se a gente tem um conhecimento certo, ainda faz coisa errada, o Senhor vem e nos corrige. Então, vamos lá de novo. Tiago 1:22. Gente, lembra aquela parábola do administrador infiel, que é um bom exemplo de um homem mau? Aquele homem era mau e fazia coisa melhor do que os crentes. Agora, Tiago 1:22 diz o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a quem? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo o ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Vamos colocar até a Bíblia em prova? Se a gente tem a doutrina certa é conhecer o Senhor Jesus. Qual que é aquele versículo que fala assim, gente? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vos libertará para quê? Para fazer as coisas certas.
Você vai conhecer a verdade, então agora eu posso perdoar? Eu posso parar de mentir? Eu posso parar de roubar? Você está liberto. O Senhor nos trata para a gente crescer. As obras sem fé nada adianta, igual a do samaritano, mas ajuda. Fé sem obras é morta. Então, qual é o nosso tipo de fé, gente? Fé com obras. Fé com obras. Bom, cansativo. Falou de ortodoxia, ortopraxia. E parece que, sim, nós estamos aqui falando contra os fariseus, os hipócritas, os falsos. Ame e ame de verdade os seus familiares, os seus amigos e os seus inimigos. Ajude, e ajude de verdade seus familiares, seus amigos e seus inimigos. Perdoe. Ah, mas meu coração está fechado. Perdoe, obedeça, e os sentimentos se seguirão. Pastor, tem 1 ano que eu não falto à celebração. Glória a Deus, meu irmão. Mas e sua intimidade com Deus, como é que está? Você é o domingueiro que vem aqui, pronto. Aqui alimenta, sim. A palavra de Deus nos alimenta. A gente não precisa saber a palavra da semana passada para saber que está alimentando. Não. Se a gente está vivo espiritualmente, é porque a gente tem alimentado espiritualmente. Não é isso? O que você comeu domingo passado? Todo mundo já sabe dessa história. Não, domingo é um dia, né? Quarta-feira da semana passada, não sei, mas eu sei que eu estou vivo e estou bem alimentado. Ou seja, o almoço me alimentou e aquilo vai ficando, vou criando a minha doutrina. Agora, toda a palavra de hoje serviu para quê? Para mostrar que não devemos ser fariseus, devemos falar aquilo que a gente crê e que é verdadeiro e cumprir aquilo. Pronto. Amém?